Bem, já está gravando. Então, como a gente teve um problema hoje com a chuva, os alunos não estão conseguindo entrar, só estou eu e a Daiane aqui, eu vou começar a aula já e deixar a aula gravada, né? E aí, eventualmente, os alunos que forem entrando, a gente vai conversando e se os alunos não conseguirem entrar em função disso, assiste depois o vídeo e aí a gente vai discutindo. Bem, como vocês sabem, aconteceu agora um novo decreto, né? E esse decreto, a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão ficar em função desse novo decreto, que declara, né, todas as áreas de São Paulo. Você está sabendo disso já, Dai? Todas as áreas de São Paulo são zonas vermelhas agora, né? Então, foi suspensa novamente as aulas presenciais. A partir de sábado vai surgir essa nova aplicação, pelo menos para as próximas 2 semanas, né? Ou seja, não sei se a gente vai conseguir fazer a nossa aula prática do dia 17, né? As outras eu acredito que sim. Mas a do dia 17 eu não sei se a gente vai conseguir fazer em função de que lockdown, né? Foi declarado de novo. E aí não sei se a gente vai conseguir fazer, infelizmente. Mas vamos ficar atentos, né, as coisas que podem acontecer e eu vou atualizando vocês. Ok. Tá bom, Dai? Então, me avisa aí se tá aparecendo para você o slide. Tá? Sim. Tá. Ó. Bem, então, como estamos só nós duas aqui, né, provavelmente a aula vai acabar sendo um pouquinho rápida. A gente vai continuar discutindo sobre RadPed, né, radiologia pediátrica. Na aula passada, eu falei o que era, né, a radiologia pediátrica, dada, né, as circunstâncias de ter que adaptar exames para criança. Então, a radiologia pediátrica, ela surge muito semelhante ao que a gente encontra na radiologia. O raio-x ele foi descoberto em 1895 e no início, assim, no começo dos anos 60, e ficou muito forte na adaptação dos anos 90. Então, o surgimento de técnicas, de equipamentos específicos, uma necessidade de um especialista na área, garantiu que a radiologia pediátrica chegasse, né, hoje no estado que ela está. Então, a gente vai ver isso, que acaba garantindo para o estudo da radiologia uma solidificação dos estudos da radiologia pediátrica. Então, na radiologia pediátrica, a gente não vai encontrar somente os exames radiológicos, inclusive aqui nessa aula, a gente vai até discutir nessa disciplina outros exames além dos exames de raio-x. Mas existem aplicabilidades para a pediatria que vai desde o raio-x até a ressonância. Então, adaptações da tomografia, da ressonância, da medicina nuclear. Na aula passada, a gente discutiu sobre a adaptação dos exames de radiologia odontológica, né? Eu acho que... Quem foi que contou a experiência, Dai? Você lembra? Quem foi que falou da experiência? Foi o Rafa. Foi o Rafa, verdade. E a gente já discutiu um pouco sobre isso, mas a gente vai falar da mesma forma, né? A gente vai continuar falando sobre isso. Bem, eu venho falando nessa disciplina e bato muito na tecla sobre a necessidade da gente conseguir fazer direito à imagem, porque na pediatria, se existe uma modalidade da radiologia que a gente não tem direito de errar, é na radiologia pediátrica. Então, a gente precisa de algumas ferramentas, entendeu? Para conseguir criar uma imagem adequada, sem borramento, sem ter que repetir essa imagem. E existem fatores que contribuem para isso, que vai desde a habilidade do profissional, a expertise que ele tem, a experiência com a realização de técnica, o que tem aprendido na prática, na aula prática. O papel dos pais, que é um assunto que eu quero falar bastante hoje, e fazer a imobilização correta. Então, as nossas aulas práticas, muito delas tinham disso, assim, a gente conseguia fazer a imobilização corretamente desse paciente, especialmente com o uso de ferramentas, né? Então, nas nossas práticas, a minha ideia é essa, que a gente
simule esses posicionamentos e tente adaptar as nossas imobilizações. Bem, para que a gente consiga isso, né, é impossível a gente não tratar de uma condição muito delicada. Então, às vezes, as pessoas acham que a criança ela é um ser que não entende o que a gente está falando, né? Então, a criança, ela realmente é um indivíduo que precisa ser compreendido, né? Um indivíduo que tem necessidades, que tem preocupações, que tem nervosos, né? Que fica com ansiedade. Então, a gente tem que parar de tratar a criança como se ela tivesse um déficit ali cognitivo, né? Como se ela tivesse uma disfunção associada ali às suas funções cognitivas, né? Imagina, não, a criança ela é uma pessoa que a gente precisa saber se comunicar com ela, né? Isso significa que a gente tem que explicar o procedimento de um jeito que a criança possa entender. Porque ela entendendo aquilo, a gente não tratando a criança como se ela fosse limitada, como se ela fosse deficiente cognitivamente, a gente consegue conquistar a confiança da criança e, naturalmente, a gente conquistando, falando da forma certa. Ah, a tia vai fazer agora, você não pode se mexer. Quando a tia falar para você encher o peito de ar, você enche o peito de ar, respira bem forte. Então, a gente tem que ter jogo de cintura para a gente conseguir ter cooperação no exame, né? Às vezes, a criança, obviamente, está assustada, a pessoa está com jaleco, ela está num ambiente hospitalar, que tem um clima diferente, que tem um cheiro diferente. E aí ela se assusta e chora. Está podendo entrar na aba. Opa! Aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Já comecei a nossa aula. Boa noite. Tudo bem, Rafa? Mas ela está gravada, então quem perdeu o começo, né, vai poder assistir ela posteriormente, desde o início, tá bom? Ok. Tá ótimo. Aí, então, o que eu vim falando é isso, né? Acaba que a criança ela se assusta e pode ser que a gente tenha que ter paciência, tenha que ter jogo de cintura para fazer até uma amizade com aquela criança e conseguir uma atenção, né? A maior parte da compreensão da criança vem ali quando ela já tem para mais de 2 a 3 anos. Então, as crianças que têm a partir dessa idade, elas já começam a entender que elas têm que fazer o exame, que elas têm que ficar paradinhas, que ela tem que ficar em estátua naquela hora, né? Para crianças com menos de 2 anos ou crianças que não estejam cooperando com o exame, a gente faz o uso da imobilização. E essa imobilização pode ser de várias formas. A gente pode colocar saquinho pesado de areia em cima da criança. A gente pode fazer mumificação, né, que é passar toda aquela gase na criança. Aquela gase não, desculpa. É uma gase, só que ela é uma gase mais grossa. É uma gase de mobilização, aquela que a gente passa no gesso. E aí a gente vai e passa isso e mumifica aquela criança, só que, obviamente, é tudo muito traumático, né? Pegar uma criança e submeter ela a um exame que ela não quer fazer é tudo muito traumático. Então, nessa fase dos 2 para 3 anos, a criança já é convencida de que ela pode fazer o exame sem mobilização. Só os pais ali do lado ajudando ela a não se mexer, né? E esse sucesso para conseguir fazer isso é o que eu discuto muito com vocês. Mais do que a gente fazer uma técnica muito bem elaborada, mais do que a gente saber todos os posicionamentos na radiologia pediátrica, o que a gente precisa é ter jogo de cintura. O que a gente precisa é ter jogo de cintura para conseguir falar com a criança, para conseguir ter essa abordagem com ela, para conseguir ter essa abertura com essa criança e dar, né, mais liberdade para ela. Como é que essa comunicação ela pode acontecer, né? O que eu conto aqui para vocês, ele vai muito assim da minha experiência e obviamente
vai muito do que é descrito em protocolos, né? Nem toda criança vai responder bem e nem todo informativo de protocolo vai ter as informações que a gente precisa. Então, a primeira coisa é conversar com a criança, mesmo que ela não responda para a gente. Então, antes de fazer o exame, conversar com aquela criança, falar com ela, quem é você? Ah, eu que trabalho aqui, eu trabalho nesse equipamento. Eu lembro que quando eu trabalhei no hospital em Belém, tinha uma técnica da pediatria que ela falava assim, eu trabalho aqui nessa nave espacial. E aí ela pegava aquela criança, né, se a criança estava bem, se ela não estava muito debilitada, e ela levava até a salinha de comando, e ela mostrava os botões, ela mostrava toda a estrutura, né, a criança se sentia mais confortável e aquilo facilitava o exame, né, mas cada um usa a sua estratégia. Então, é importante a gente conhecer esse paciente, né, descobrir as informações que podem estar lá no prontuário do paciente, as informações que vão estar escritas no encaminhamento médico, né? Ah, o que a minha criança tem, né? A minha criança se machucou e tá... Será que ela tem uma fratura no punho? Será que ela fraturou o rádio ou fraturou a una quando ela foi cair? É bem comum essa fratura de criança e adolescente nas terminações distais do antebraço, né, do rádio da una. Então, ela vai se apoiar e aí ela vai cair no chão. Quando ela se apoia, ela cai de um jeito que sobrecarrega essas estruturas, que são as epífises distais, e fratura os dois ossos. Então, acontece isso. Será que o meu paciente está sentindo dor, né? Como é que eu posso analisar tudo isso para fazer um exame de qualidade? Então, entendendo, se apresentando para a criança, né, sabendo por que ela veio, a gente vai e diz, olha, a gente vai fazer um exame assim, 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 é muito rápido, não vai doer nada, você nem vai ver quando eu contar de 1 até 3, até acabou o exame, né? Porque a ideia possível, sempre a ideia é evitar fazer imobilização. Obviamente que nessa disciplina a gente está se treinando para todos os tipos de situações, inclusive situações extremas que a gente precise imobilizar um paciente, né? Em alguns casos, a gente já conversou isso, como nos exames de tomografia, por exemplo, pediátrico, né? Que a dose de radiação é muito maior do que o exame de raio-x, a gente não pode se dar o luxo de errar esse exame. E aí, por isso, a gente vai precisar de, para além da imobilização, uma anestesia, né? Então, sempre a gente espera não ter que realizar esse tipo de recurso nesses pacientes. O papel dos pais é fundamental, né? Os pais, eles precisam estar na sala. Se os pais estiverem juntos, obviamente, eles vão dar conforto ali para aquela paciente, mas se os dois estiverem, um deles vai ter que ajudar na imobilização, para a gente minimizar o risco de acontecer um erro no exame, né? Professor, Oi. Estão aguardando de novo para entrar. Opa, caiu. O Rafa, né? Oi, Rafa, você está com problema na internet? Sim, professora, que eu estou no Rodanel indo para casa. Ah, tudo bem. Não, mas relaxa, que a aula está gravando e aí depois você vai poder assistir, tá bom? Tranquilo. Vou voltar aqui para a apresentação. A mãe está grávida. E agora, o que a gente faz? Bem, a mãe está grávida, a gente vai pedir que ela não fique na sala, né? Mas ela não tem outra pessoa para acompanhar. Geralmente, as mães já sabem que elas não podem fazer exame de raio-x. Na última das hipóteses, a gente pede para uma outra pessoa, uma babá ou um outro acompanhante, a avó, enfim, mas a mãe, de forma alguma, pode ser exposta. Bem, as imobilizações, elas são as imobilizações da pediatria, são as imobilizações mais baratas que a gente vai encontrar no serviço de radiologia, né? Tipo assim, na ressonância, a gente usa as bobinas magnéticas e tudo, né, para garantir mobilização. Na mamografia tem a placa de compressão que garante mobilização, esse tipo de coisa. Então, aqui na radiologia pediátrica, a gente vai usar coisas que praticamente não custam nada, né? Por exemplo, a fita,
aquela fita porosa, a gente pode usar, lençóis, toalhas, entendeu? Para a gente prender esse paciente, prender o paciente no formato que o bracinho dele fique na posição que a gente precisa irradiar, sacos de areia, como eu já falei para vocês. Faixas de compressão também podem ser usadas, essas faixas são como se fossem faixas elásticas. As bandagens, que são como as gases que vão prender esse paciente, né? A gente vai ter que aprender a fazer isso. E se elas são usadas adequadamente, elas são ótimas, super eficazes, acabam sendo uma ferramenta muito boa. Acontece que a criança não tem uma boa adesão para esse tipo de atividade, né? Ela não fica bem com esse tipo de procedimento, porque, obviamente, é muito invasivo, né? Amarrar a pessoa e aí ela não se sente confortável. Então, tem muito choro, tem muita birra, muito drama, em função do desconforto que é a imobilização, né? E a gente vai ver isso aqui. Então, aqui, por exemplo, aqui tem um lençolzinho, né? Aqui tem uma esponjinha, aqui tem uma bandagem, aqui tem uma fita que a gente vai usar para prender as estruturas, e aí a gente vai conseguir fazer a realização do exame do nosso paciente. Eu gostaria de que, antes que a gente começasse a discutir sobre técnica, a gente discutisse condições fisiológicas mesmo, para a gente entender por que tem que fazer o exame pediátrico e como surge, né, essa abordagem do exame pediátrico. E isso vem a partir da referência do desenvolvimento ósseo. Então, vamos lá, né? É o seguinte, a criança, a partir do momento que ela nasce, que ela é um recém-nascido lactente, que a gente chama, né? Tá mamando. E aí ela vai passando por mudanças do crescimento, por influências hormonais, por influências ambientais, por influências imunológicas. Existem várias variações do comportamento ósseo e estrutural dessa criança, né? Então, a nível de teoria, uma criança, ela nasce com 350 ossos, né? E quando ela se torna adulta, quando a gente fica adulto, a gente tem cerca de 206 ossos. Esse processo de variação, né, dessa quantidade óssea ou de ossificação, então, às vezes, a criança nasce com suturas, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Como é que é? Essa é muito clássica, né? Vocês lembram disso, daqueles buracos, né, que tem na criança? Vocês lembram do recém-nascido, quando ele nasce com aquelas fontanelas? Você lembra? Como é que chama? Moleira, o pessoal chama de moleira. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês que já tiveram filhos sabem, né? Eu não tenho filho, mas sei. Então, um exemplo clássico de uma modificação óssea é o que acontece na sutura coronal e o que acontece na sutura lambidoide, né? Que inicialmente elas estão ali muito separadas pelas fontanelas, que são esses buracos ósseos mesmo que existem ali. Se a gente pegar na cabecinha do neném, a gente sente que afunda aquela região não está ossificada, exatamente porque vão acontecer várias maturações, dentre elas crescimentos do sistema nervoso central, né? O cérebro vai mudar de tamanho e essa maturação óssea vai influenciar ali no surgimento, no fechamento, vamos dizer assim, da sutura coronal e, posteriormente, da sutura lambidoide. Além dessa porção que eu falei unicamente só dos pacientes que são lactentes, né, dos bebezinhos, a gente vai ver mudanças da ossificação, especialmente em algumas regiões, né? As regiões da mão e do punho, a gente vai ver mudança da ossificação do joelho, ainda da pelve. Então, a gente vai ver, se vocês lembrarem, né, o esqueleto humano, ele está dividido de duas formas. Vocês lembram disso? Tem um esqueleto que a gente chama de axial e tem um outro esqueleto que a gente chama de apendicular. Lembram dessa história? Lá da anatomia, alguém falou para vocês. Então, o esqueleto axial é composto por essa parte inicial do meião do corpo, aqui, né?
que é composto pela cabeça, pelo tórax, pelo externo, pela coluna. Esse é o axial do corpo. E o apendicular, né, vem de pêndulo. O apendicular faz parte da organização dos membros inferiores, dos membros superiores, e, consequentemente, as suas extremidades e as suas movimentações de manguito, enfim, articulações associadas a movimentações, rotações e afins. O crescimento ósseo, vocês lembram como é que acontece o crescimento ósseo? Onde acontece? Em que tipo de osso acontece? Na epífise, né? Isso. Mas nas epífises do quê, né? Na epífise, o que é epífise? Então, assim, só para a gente lembrar da anatomia bem basicona, a gente vai ter os ossos que são ossos longos, né? E esses ossos longos, eles são responsáveis ali pelo crescimento do longitudinal, né? Pelo crescimento em comprimento. E esse crescimento em comprimento vai acontecer nessa região, que é a que a gente chama de linha epifisária, como o Rafa bem falou. Então, é uma linha que divide, né? Lá em cima, na porção quase cortical do osso, e aqui internamente, naquela região, que é uma região mais esponjosa do osso, né? Então, a gente tem a camada de fora, que é uma camada compacta, e por dentro a gente tem essa região mais esponjosinha. Então, essas variações ósseas, a gente vai conseguir verificar muito quando a gente estiver falando do crescimento infantil. Quando a gente está falando de uma criança, especialmente, a gente vai ver o seguinte, que a pelve humana, ela é dividida em 3 ossos. E vocês lembram quais são esses 3 ossos? Este é o ilho, né? Íleo. Caramba. Quem mais, gente? São 3 que formam lá a pelve. São 3. A gente tem o íleo, que é esse osso aqui de cima. Opa, alguém falou. Sacro. Não entendi. É o sacro. Não, esse é lá da coluna, Rafa. Aqui a gente tem o íleo, que é esse que tem essa crista zona aqui em cima. Eles são bilaterais. A gente tem aqui na frente o pubis, lembra? Sim. O pubis aqui na frente, que está separado aqui por uma junção cartilaginosa. Essa junção é a sínfise púbica, né? E aqui atrás, que a gente senta sobre ele, a gente tem o isquio, né? Então, é o íleo, a gente tem o pubis e o isquio. Esses 3 ossos, eles se comportam de uma forma diferente em uma região específica. E essa região é a região que a gente encontra esse espaço aqui. Então, esse aqui é uma pelve normalzinha de uma criança de 3 anos, né? Nossa, mas tem esse espaço desse jeito? Oi? Tentando entrar. Opa, Camila. Ô, professora, parece que a gente quer entrar. Ah, eu acho que agora não tem ninguém tentando entrar, Rafa. Tá todo mundo aqui. Bem, eu quero mostrar isso aqui para vocês, né? Por que os exames radiológicos infantis, então, eles acabam sendo muito necessários? Aqui a gente tem a pelve de uma criança, né? A gente já dividiu essa pelve, conforme a análise radiológica aqui, em isquio, íleo e pubis, né? Existe uma área de conexão entre esses 3 ossos. Essa área é o que a gente chama de acetábulo, né? E, curiosamente, na criança, a gente vai ver muito claramente que são esses espaços aqui. Isso aqui, gente, é a cabecinha do femíneo da criança, tá? A cabeça do fêmur, que vai se encaixar nesse espaço. Nossa, mas é tão espaçado assim? Na criança, né? Esse espaço é um espaço articular. Ele tem um crescimento de cartilagem que ele vai diminuindo. Olha aqui. Com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo. Ele vai se ossificando e o acetábulo se fecha todo, né?
Mas como o acetábulo é uma porção de recepção de cartilagem, ele vai ser um buraco que a cabeça do fêmur vai conseguir, cartilaginosa, se encaixar e garantir toda a movimentação aí do membro inferior, né? Mas, como eu mostrei para vocês, existem esses espaços que ficam muito espaçados, né? A cabeça do fêmur, ela tá com uma cartilagem muito espessa, o espaço que existe no acetábulo é muito espesso, e aí a gente vai ver que esse processo é um processo que vai acontecer fisiologicamente natural, né? Então, quando diz assim, nossa, mas essa criança é elástica, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? A criança vai, se estica toda, faz abertura. Vocês já viram alguma criança fazer esse tipo de arte? Por que isso acontece, né? Porque elas são bem mais flexíveis e possuem menos ossificações do que a gente. Esse processo é um processo muito importante também, mediante aos reparos ósseos que podem ser causados em pacientes que estejam passando por quadros de fratura, né? A gente vai ver que o processo de ossificação, né, o processo de recuperação óssea em crianças, por conta do metabolismo ósseo, que é muito alto, muito acelerado, se dá numa velocidade muito maior do que numa pessoa adulta, né? Então, à medida em que esse indivíduo vai envelhecendo, mais retardado vai ficando o seu processo de ossificação, né? A ponto de que quando o indivíduo ele é idoso e sofre uma fratura, às vezes esse idoso morre por esta fratura, por complicações dessa fratura, ou por não conseguir ossificar esta fratura, né? E é um processo que a gente vai ver completamente diferente nas crianças, né? Apesar das crianças sofrerem muitas fraturas, os seus processos de ossificação são muito rápidos. E aí a gente consegue, às vezes, fazer recuperação óssea da criança sem que haja cirurgia. Olha só isso. Às vezes, a imobilização, ela é a primeira tentativa que um ortopedista pode tentar antes de tentar uma cirurgia, né? O processo de ossificação é um processo tão acelerado que um indivíduo que demoraria 2 meses, 3 meses para ossificar um osso simples, uma criança consegue fazer um processo de ossificação significativo em 2 semanas, né? Então, isso acaba sendo uma informação muito relevante quando a gente fala de radiologia pediátrica, porque na PED a gente vai ver muitas crianças procurando serviço em função de fraturas. Tá aparecendo aí para vocês? Deu uma travada aqui para mim. Para mim ainda não. E agora? Travou. Vamos lá. Não, tá travado. Me avisa aí quando voltar. Tá. Voltou? Meu não. Gente. E agora? Por que eu... Ah, eu não tinha colocado ainda. E agora? Agora sim. Agora eu Ótimo. Muito bem. Um outro órgão muito importante que vai ser modificado na vida daquela criança é o timo. Né? O timo é uma glândula muito famosa. Ele é uma glândula que faz parte do sistema imunológico. Ele está localizado retroesternal, ou seja, ele está localizado atrás do osso externo. Ele fica às proximidades do coração, mas se o coração está um pouco mais deslocado para a esquerda, o timo está levemente angulado para a direita, né? E quando um desavisado vai fazer um exame de raio-x e aquela criança aparece com uma área cardíaca enorme daquele jeito, né? Imediatamente a pessoa pensa que aquela criança ela tem uma cardiopatia, ela tem uma cardiomegalia. Meu Deus, o que pode ter acontecido? Mas, na verdade, né, o timo é um órgão que funciona exatamente dessa forma. Então, inicialmente, ele é pequenininho e aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo à medida que vão sendo necessárias células do sistema imunológico
daquela criança. Então, como a criança está no processo de formação do seu sistema imunológico, esse timo vai se tornando muito ativo, né? E a atividade do timo que produz uma célula específica, que são os linfócitos T, né? Que vem do timo, exatamente por conta de serem produzidos no timo, garantem a resposta imunológica do paciente. E aí é uma coisa impressionante, que é o que a gente vai verificar com o passar do tempo, né? Então, aqui nessa primeira foto, a gente tem o diâmetro do timo juntamente com a área cardíaca, numa criança num processo ativo de atividade, e aí ele vai diminuindo até que fique somente a área cardíaca daquela criança, né? No exame de raio-x, olha só que bonito, como é que aparece. Essa criança aqui é um neonato, né? Ele é recém-nascido, e ele foi submetido a um exame antero-posterior, uma radiografia normal de tórax, e olha o tamanho de tudo isso aqui. Então, o coraçãozinho do neném está aqui embaixo, e toda essa região, isso aqui não é vaso, isso aqui não é nada, isso aqui é tudo borda do timo, né? E é um fenômeno muito bonito, porque à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo esse timo, né? E quando ele chega no seu processo de maturação final, ele fica bem pequenininho. E aí a gente não vai ter mais aquela marcação daquela borda. Se aparecer, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então, no exame de raio-x, né, obviamente, esse pacientinho aqui, ele tá deitadinho, a gente faz um exame de anteroposterior, esse paciente não consegue, não dá para ele ficar na estiva, ele não fica em pé, ele fica deitadinho, e a gente consegue fazer essa avaliação anteroposterior. Venho falando disso aqui para vocês, né? Até acabei falando anteriormente. Então, a gente vai ter essas duas estruturas principais, e essas estruturas elas vão passar por movimentações por conta dessas fontanelas, né? Essas fontanelas são em número 2. Então, a gente tem uma anterior, que fica bem na frente, que é essa moleira principal, assim, que as pessoas sentem, e a gente tem essa fontanela posterior, né? Tinha essa fontanela posterior. Qual é a finalidade dessa fontanela? É muito prático, né? A natureza e o sistema biológico são extremamente inteligentes nas suas observações e organizações do espaço. O bebezinho, para que ele passe no canal do parto, num parto vaginal, para que ele passe pelo canal, é necessário que haja uma malemolência desses ossos. Então, os ossos do crânio, para que eles possam se movimentar e facilitar, a natureza encontrou uma forma de garantir isso, né? E aí a gente vai ver que essa forma são criando essas fontanelas. Então, essas fontanelas garantem essa facilidade dessa mobilidade. A partir do desenvolvimento da criança, do estabelecimento e da maturidade do sistema nervoso, essas fontanelas se fecham e aí a gente vai ter as suturas. E aí vem o problema, né? E se a fontanela já nascer fechada? Né? Que tipo de complicação pode acontecer? Ou, se a fontanela não se fechar, que tipo de complicação pode acontecer? Então, os quadros de complicação dadas pelas funções ósseas, que podem, em alguns casos, serem analisadas nos exames de raio-x, mas não necessariamente no exame de raio-x convencional, especialmente nos exames de tomografia e ressonância, a gente vai ver uma condição que foi muito, muito, muito discutida no Brasil, acho que em 2016, talvez, 2015, que foi o quadro de microcefalia. Vocês lembram disso? Sim, eles associaram ao chikungunya, a zika, né? Era associado ao zika vírus, né? Não ao chikungunya. Chikungunya é outra coisa. É isso mesmo, é o zika. Quem falou chikungunya errou aí. E aí era associado ao zika vírus, né? Percebeu-se que havia uma relação entre a contaminação da mamãezinha grávida, né, com o vírus do zika vírus, e esse vírus influenciava no fechamento precoce das suturas. Ou seja, o bebezinho nascia com a sutura fechada, né? Com esse processo acontecendo,
isso acaba repercutindo em várias medidas do funcionamento cerebral, né, do estabelecimento do estímulo cerebral daquela criança. E aí essa criança tem vários comprometimentos associados ao desenvolvimento por conta do quadro de microcefalia. Isso é uma condição que pode associar a microcefalia, mas a microcefalia é uma anomalia congênita, ou seja, nasce com o bebezinho, né? Nasce com aquele bebê. E aí, o bebezinho, ele nasce com uma cabeça menor do que o normal, né? Espera-se que o bebezinho tenha uma cabeça que meça 33 centímetros, pelo menos. Então, tem que ter mais do que isso. Mas fica faltando essa porção que está aqui embaixo, é a criancinha com microcefalia, bem pequenininha a cabecinha dela. Mas fica faltando uma porção bem significativa, né? Essa porção significativa ela não está associada somente ao crescimento ósseo, mas ao crescimento das estruturas ósseas. E essa microcefalia ainda pode desencadear outras alterações fisiológicas ali naquela criancinha, né? E a gente vai identificar isso. Então, isso aqui é um cérebro normal, tá bom? É a cabecinha de um bebê normal, em que a gente tem, se vocês lembram lá da anatomia, né? Bora lembrar lá da anatomia. Então, a gente tem aqui espaços importantes, por exemplo, essa região branquinha aqui. Vocês lembram como é que é o nome disso? Eu esqueci, hein? Tá bom. Esse aqui é o corpo caloso, né? O corpo caloso é o que gruda os dois hemisférios. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, mesencéfalo, a gente tem diencéfalo aqui em cima, a gente vai ter tálamo, hipotálamo, a gente vai ter a pontezinha, olha a pontezinha, o bulbozinho, a medula e aqui o cerebelinho, normal, né? Aqui a gente tem os giros, e o que a gente chama, esse girão aqui, né, é central, e aqui para frente é pré-central, aqui é pós-central, mas tudo direitinho, ó, tudo direitinho com as entradas dos giros, dos sulcos. Quando a gente vai avaliar o indivíduo com microcefalia, a estrutura cerebral dele não é normal, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a falta do corpo caloso, né? A falta de núcleos de base, que são regiões também de funcionamento motor. A gente vê uma distribuição aqui completamente diferente do cerebelo, um tamanho reduzido. A gente vê uma distribuição faltosa aqui na região do tronco encefálico, né, que fica faltando, e aí, consequentemente, as complicações provocadas por essa alteração. Outro tipo de complicação pode acontecer se a sutura demora a se fechar. Então, se a sutura fica aberta há muito tempo por conta de alguma condição, essa condição pode ser uma alteração anatômica, essa condição pode ser uma patologia, pode ser uma doença, pode ser uma lesão tumoral, pode ser várias atividades que podem, uma alteração mutagênica que nasceu com aquela criancinha, que pode levar essa criança a não conseguir fechar essa sutura, né? Na hidrocefalia, a gente também vai lançar mão de exames radiológicos para avaliar a condição pediátrica daquele bebê. E aí a gente vai ver, da mesma forma como a gente via aqui no indivíduo microcefálico, a falta de estruturas, né? Na hidrocefalia, a gente vai ver que existe um aumento, né? Um aumento das regiões volumétricas, das regiões de cavidade, um aumento dos ventrículos. Vocês lembram qual é o nome desse ventrículo aqui? Esses dois? Lembram o nome desses ventrículos? Esses aqui são os ventrículos laterais. E como esse ventrículo ele é um buraco que tem na cabeça da criancinha, se o ventrículo, né? Eu vou voltar aqui para vocês, só para a gente conversar bem sobre isso. Então, o ventrículo, ele é um buraquinho assim, né? Que tem na cabeça. Na cabeça, a gente tem 3 ventrículos, tá? No corpo todo, a gente tem 4 tipos de ventrículos. A gente tem o ventrículo 1 e 2, que estão no coração, né? A gente conhece esses ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Aí, na cabeça, a gente tem um par de ventrículos, que são os terceiros ventrículos.
e a gente tem o último ventrículo bem na frente do cerebelo, que se chama quarto ventrículo. Esses ventrículos, eles são responsáveis pela passagem de líquor, né? Líquor é o líquido cefalorraquidiano, que fica passeando, ele vai lá em cima, ele vai na medula, né? A ideia é ele criar uma comunicação de transporte de nutrientes pelo sistema nervoso. Esse sistema nervoso, que está dividido aqui, né, pelo encéfalo, vamos dizer assim, e a coluna, né? Os nervos da distribuição nervosa da coluna. Então, esses ventrículos, eles são buraquinhos assim, tá? Eles estão lá no meio do cérebro. Tem o cerebrão e o ventrículozinho lá no meio. Acontece que no quadro de hidrocefalia, esses ventrículos, eles começam a ficar cheios de líquido, né? Significa que esse líquido não está conseguindo descer e voltar e levar os nutrientes e descer e voltar. Então, com o aumento desses ventrículos, os ventrículos começam a empurrar o tecido para a parede do crânio. E essa pressão que vai acontecendo do nível líquido é o que vai surgindo a dilatação da caixa craniana, né? Então, o cérebro começa a empurrar o osso, porque a quantidade de líquido que tem aqui é muito grande, o líquido começa a fazer pressão, empurrar o osso, empurrar o osso, empurrar o osso, e aí o quadro de hidrocefalia, que é um quadro que se caracteriza com muita frequência, com uma cabeça macrocefálica, né, com um quadro de macrocefalia, com uma cabeça muito grande, começa a surgir numa forma muito clássica, né, nessa forma clássica que a gente conhece. Só aceitar aqui o Igor. Espera aí que me travou tudo aqui. Tá aparecendo para vocês aí, gente, já? Tá aparecendo. Ótimo. O ano passado, deixa eu fazer um comentário. Pode comentar. Um colega meu do interior lá de Jacareí, a filha dele teve um problema, não sei dizer qual que era, mas é que tava fechando antes as moletas, ou fechou depois, agora não lembro. Sei que ela teve que fazer uma cirurgia. Não, tava fechando antes. E ela teve que fazer uma cirurgia, tinha até passado o tempo, porque tava começando a deformar o rosto dela. Olha só, né? E essa condição, como é que a gente avalia isso, né? Obviamente, o pediatra, ele tem várias técnicas que ele pega ali, palpa e sente que tem uma alteração, né? Mas ele pode solicitar um exame radiológico para ele conseguir acompanhar essa avaliação. Tá? Ele pode pedir um exame radiológico. Em geral, os pediatras são bem contra a fazerem exames radiológicos, mas às vezes é a única ferramenta que a gente tem, né? Nos recém-nascidos, vai ser possível fazer ultrassonografia. Em geral, não é possível fazer ultrassonografia de crânio, né? Por quê? Porque a ultrassonografia, na região óssea, né, ela não responde bem, porque o eco retorna muito forte. Mas no nenenzinho que tem moleira, né, tem um buraquinho ali. E aí a gente consegue avaliar por ultrassonografia também lesões nesse sentido aí que o Rafa comentou com a gente. Então, a gente vai ver isso. Quando a gente está falando de hidrocefalia, a gente está falando, então, do alargamento, né, dessas regiões, consequentemente, compressão dos tecidos cerebrais e, consequentemente, quadros de macrocefalia, resultando ali no aumento da caixa craniana. Bem, a maior parte dos centros de formação óssea, como eu falei para vocês, eles já estão organizados muito antes do nascimento pelos processos de formação óssea mesmo, né? A gente já sabe disso, que os centros primários dos ossos, especialmente nos ossos longos, a gente vai encontrar a linha epifisária, né? A linha epifisária está na maior parte dos ossos, que garantem com que eles façam crescimento longitudinal, né? Ou seja, que eles fiquem mais compridos, e isso vai sofrendo influência à medida que essa criança cresce. É importante deixar isso bem delimitado com vocês, porque a partir de agora a gente vai começar a falar de condições de observações de exames em que a gente consegue verificar exatamente esses processos do crescimento ósseo. Então, duas informações muito relevantes, tá?
o osso está dividido em algumas porções. Então, a gente tem, externamente, nos ossos longos, né, a gente tem uma camada protetiva, vamos dizer assim. Essa camada de proteção é o que a gente diz que é a linha compacta, é a parte compacta do osso. Ela é durona essa parte. Ela é compacta porque a ideia dela sempre é fazer proteção. Dentro do osso, a gente tem uma parte que a gente chama de endósteo, que fica dentro do osso. E externamente, a gente tem uma camada que chama de periósteo, né? Essa camada, periósteo, é uma camada de nutrição. Quando a gente vai verificar as atividades funcionais do osso, a gente vai ver que ali na porção da epífise, que é a epi é de fora e fise é a porção de divisão do crescimento ósseo. Então, esse osso, que é o osso longo, ele tem duas epífises. Ele tem uma epífise que fica perto da cabeça, que a gente chama de epífise proximal, e outra epífise que é uma epífise que a gente chama distal. Então, a linha desta epífise, a proximidade desta epífise, a gente vai encontrar a linha epifisária. E essa linha é a linha que é responsável pelo crescimento ósseo. Como é que isso vai se dar? À medida que o indivíduo vai crescendo, nesta porção são secretados tipos específicos celulares responsáveis pela metabolização óssea, né? Então, o crescimento ósseo vai se dar a partir desse desenvolvimento. Vou só arrumar isso aqui, porque ficou fora. Só um minuto, gente. Só porque ficou fora, fica feio. Olha só aqui. Isso aqui é o joelhinho, um raio-x de joelhinho de uma criancinha, né? Esse bebezinho, ele tem 1 ano. Então, vamos para uma pergunta bem básica, bem básica. Esse joelho é o joelho direito ou o joelho esquerdo do meu paciente? Direito. Esse joelhinho é o joelhinho direito desse bebê. Como é que eu sei? Por causa desse ossinho. Oi. Por causa da fíbula. Por causa da fíbula, né? A fíbula, ela é um osso que ela é sempre lateralizada. Lateral significa para fora. Medial significa para dentro. Então, eu não tenho certeza de qual é o osso. A fíbula é esse osso, que é o osso fininho. É o osso fininho que está localizado lá na perna, né? Lá na canela. É o osso fininho da perna. O fêmur é esse gordinho aqui. Esse aqui é da coxa. E ao lado da fíbula está a tíbia. Então, o que acontece quando o bebezinho ele está no processo de crescimento? E esse processo de crescimento ele vai acontecer especialmente nos homens até mais ou menos uns 19, 20 anos. E tem gente que continua crescendo até depois dos 20 anos. Alguns homens continuam crescendo até depois dos 20 anos. Mas, em geral, nos 19, esse crescimento é cessado. Nas mulheres, esse crescimento, como está vinculado a uma atividade hormonal, ele vai cessar mais rapidamente. Especialmente depois ali do estímulo da menstruação, essa criança, ela não vai crescer, essa menina não vai crescer muito mais do que ela cresceu até aquele determinado momento. Então, esse espaço que vai haver entre a epífise e a diáfise é o que a gente vai chamar aqui de placa epifisária, essa linha que vai acometer, e elas vão estar presentes nesse indivíduo, a mais ou menos essa linha aqui vai estar, onde está escrito B, a placa epifisária, onde está escrito B, essa linha onde vai ficar. E a gente vai ver que esse espaço que existe um grande espaço, né, entre as articulações, por exemplo, isso aqui é a patelinha. Mas por que esse espaço todo ele é normal? Ele é normal, né? É um espaço exatamente cartilaginoso que vai ser diminuído à medida que esses ossos vão crescendo. Olha aqui que bonito, né? Essa mãozona aqui é a mão de um adulto, tá bom? Aí a gente vai avaliar o
comportamento dessa mão. Olha aqui como é que as falanges, elas estão todas muito bem coladinhas, todas sem espaço, todas organizadas direitinho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai avaliar algumas disposições ósseas de uma criança ainda no crescimento, meu Deus, será que isso é normal? Acabei de ser contratada nesse serviço e fui fazer um raio-x desse meninozinho aqui. Esse meninozinho tem 9 anos. E, de repente, eu estou olhando aqui e estou vendo que os ossos do carpo, vocês estão vendo aqui, vocês lembram o nome deles? Lembram os nomes deles? Trapézio. Sim. Trapezoide, né? Trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar. Semilunar. Sim. Muito bem. Então, esses ossos aqui, eles estão muito separados. Meu Deus, isso é normal? Meu Deus, essa criança está com câncer? O que é isso, né? Olha essas falanges, como elas estão separadas, né? A epífise da falange está com uma linha, porque o osso longo, mesmo que seja uma falange que é pequena, ela tem uma epífise que é proximal e uma epífise que é distal, né? Essa linha, será que é normal? Olha o espaço interfalangiano. Meu Deus, essa criança está com os ossos todos fraturados. Não, né? Esses espaços que existem cartilaginosos. Parece até que tá torto também, né? Os dedos, professora. Tá, as né? É o falanges. raio-x convencional esse aqui, olha. Tá vendo a marcação aqui convencional? Esse aqui é digital, bonitão. Raio-x convencional, a gente tem aqueles atravancos, né? Olha, tá escuro aqui, tá vendo? Olha aqui a falange como é distal. Olha aqui, nem aparece quase, né? Essa aqui do primeiro dedo nem aparece. Mas aqui no raio-x novo, né? Tá lindo. Técnico errou na técnica aí. Muito forte. Às vezes a gente não sabe se o meninozinho tá nervoso também, aí o meninozinho quer acabar o exame e aí a gente tem que ter jogo de cintura. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui, ó. Essas alterações, elas são alterações anatômicas. Eu sei que o meninozinho tá nervoso, ele não ajudou no meu exame. Só que toda incidência radiológica, ela é feita quantas incidências, pelo menos? Quantas incidências são necessárias fazer? 3. Pelo menos 2, né? Pelo menos 2 incidências se faz, sempre. Pelo menos 2. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um PA, né? Esse paciente, ele está com a mãozinha virada de peito para baixo. E ele vai fazer, provavelmente, um perfil, né? E esse perfil é exatamente o mesmo perfil que vocês conhecem do raio-x convencional, em que ele faz um movimento de pinça. Lembra disso? O perfil ele faz um movimento de pinça para a gente conseguir angular essas falanges, angular esses ossos. Ele faz um movimento de pinça assim, ó, né? Não seria uma oblíqua? Sim, né? Boa colocação. Muito bem. Faz um movimento de pinça para o exame oblíquo. Em alguns casos, se faz um perfil completo. E ele fica assim. Por que não é tão pedido o perfil completo? Por que não é tão pedido o perfil completo? Porque sobrepõe um sobre o outro. Geralmente é mais para o corpo estranho. Por que, Rafa? Porque se sobrepõe os ossos, geralmente... Exatamente. Porque os ossos ficam sobrepostos, né? Tá cortando um pouco, Rafa, a sua voz. Bem colocado. Então, esse exame complementar, que seria a segunda incidência, se faz em movimento de pinça, o Rafael falou mesmo, o nome do movimento de pinça é oblíquo. Em alguns casos, se solicita perfil, o que não é totalmente indicado, né? Isso vai muito da expertise do médico. Obviamente, um médico que não seja um médico específico, que não seja um médico radiologista numa urgência, ele vai dizer que ele quer um PA e um perfil, ou ele vai dizer que ele quer um raio-x da mão. E aí vai da gente conhecer o protocolo e fazer o protocolo adequadamente para que a gente tenha o esclarecimento. Bem, finalizando... Professora, Oi. licença. Vamos supor que então que o médico solicitou um PA e um perfil. Aí você faz um PA e uma oblíqua.
Acho que não vai ouvir nada, não? Muito bem colocado. Igor, isso varia muito da experiência do médico, né? Como os médicos que saem da faculdade, eles têm pouca vivência da radiologia, é difícil que eles conheçam os pedidos. É difícil que eles conheçam. Eles vão saber assim, o que eu tenho que solicitar de raio-x de tórax? Raio-x de tórax, ele sabe que ele tem que pedir um PA e um perfil. Mas de exames mais específicos, ele vai dizer assim, raio-x de joelho. E aí cabe a você conduzir esse pedido, né? Porque o que a gente sabe é que tem que ser feito pelo menos 2 incidências. Então, ok, o raio-x de joelho a gente vai fazer. A gente faz um antero-posterior, só que a gente pode fazer um perfil angulado. Ou o meu paciente, ele quer um raio-x de coluna. Então, ele quer um raio-x de coluna do quê? Ele quer um raio-x de coluna cervical? Então, existe uma comunicação que pode ser feita com esse médico, e aí falar, oi, doutor, tudo bem? E aí, você quer um raio-x de coluna qual? Cervical? O que é? E aí você direciona esse exame. Mas pode ser que esse exame não venha com o pedido certo. Mas o médico realmente quer fazer um perfil verdadeiro para uma análise óssea, por exemplo, que não se faz perfil, que não se pede perfil. Professora, oi. No caso de mão, geralmente o perfil não é quando é corpo estranho somente que eles pedem? Isso é muito variado. A gente não tem como fazer uma generalização, Rafa, porque especialmente hoje os pedidos que vão no serviço de urgência e emergência, eles não são específicos. A não ser que seja, por exemplo, é um médico radiologista, é um médico ortopedista, que tem vivência com aquela técnica, que tem vivência com aquela análise de imagem, ele vai e pede especificamente aquilo. Mas o que a gente encontra nos pedidos? Raio-x de joelho, raio-x de ombro, raio-x de cotovelo, raio-x de tórax. Hoje, com mais e mais frequência, a gente vem encontrando os pedidos sem especificação das incidências. Tá? Com mais e mais vezes, eles estão vindo sem especificação. Por isso que é importante, eu sempre digo isso, quando vocês forem para o estágio, vocês vão fazer estágio esse ano, né? Esse semestre, eu acho. Se Deus quiser, né, professor? Tem os livros de radiologia de bolso. Sempre tenham esses livros de radiologia de bolso. Porque, assim, você está vivendo aquela experiência ali no estágio, mas você está percebendo como é que funciona. Você está vivendo, aí você vai lá no seu livro e vê como é que é o protocolo do livro. Que, obviamente, esses protocolos eles são bem variados, dependendo do equipamento, dependendo do peso do paciente, dependendo da minha impressora, se ela está funcionando bem ou não, se o meu raio-x ele é um raio-x convencional, se ele é um raio-x digital. Então, existem várias influências. Aí você tem o seu livro, que é aquele parâmetro, que diz lá uma referência de dose de KV, uma referência de MAS, e aí você consegue criar a sua própria análise daquilo, né? Porque a gente tem vivido esse momento. A gente tem vivido um momento que as solicitações, elas vêm cada vez menos específicas e a gente precisa ter expertise para conseguir conduzir elas, ou para perguntar para o médico se é realmente isso que ele quer, né? No caso aqui, por exemplo, sei lá, a criancinha que a gente está conversando aqui, ela pode ter feito uma fratura de múltiplos ossos, né? A análise inicial é uma análise de IPA e uma análise oblíqua, mas o médico pediu um perfil porque para ele vai ter uma clareza daquilo ali naquele momento, mesmo que não seja uma indicação. Será que isso está certo? Oi, doutor, tudo bem? Aqui é da radiologia. Eu só queria confirmar se esse exame é perfil mesmo. Geralmente a gente faz oblíquo. É perfil. Ótimo, vida que segue. Fez o exame, levou a criancinha. Na verdade, não era só uma fratura do escafoide. Enfim, vida que segue, bebezinho tá bem. Tá bom? Tá bom. Deixa eu voltar aqui.
Então, e aí, para que se façam algumas análises bem específicas, assim, surgiram alguns protocolos, né? Esses protocolos, por exemplo, a partir dos exames radiológicos, a partir de alguns métodos, a gente consegue analisar a curva de crescimento, a gente consegue calcular maturação óssea, existem avaliações de escanometria para a gente verificar se tem desvio na coluna ou não, existem métodos comparativos, né? Eu não tenho tanta experiência com eles, mas os estudos, eles surgem no sentido exatamente para que a gente use essas ferramentas a nosso favor, né? E aqui a gente tem uma avaliação do crescimento, do desenvolvimento ósseo. Olha como é bonito isso. Então, se vocês perceberem, né, o diâmetro da linha epifisária do fêmur, ele vai mudando, a largura do fêmur vai mudando, né? A linha epifisária, ela vai tomando um formato diferente. A gente tem aqui uma criancinha... Ai, gente, só um segundo. Yoko, vem cá. A gente tem uma criança aqui de 3 anos, e se vocês forem observar, né, esse espaço epifisário, o espaço entre as epífises, ele é muito maior, o ângulo formado é muito maior do que nos outros tempos. E aqui a gente tem uma criança que já está quase totalmente ossificada, né? Quando ela passar mais um pouco, isso aqui vai diminuir quase na totalidade. A gente vai ver que, obviamente, não vai ficar uma linha articular, mas ela vai diminuir quase que na sua totalidade, e a gente vai ter a maturação óssea bem bonita, né? A gente vai discutir esses protocolos com mais intensidade nas nossas próximas aulas. Antes de eu finalizar, esse aqui era o meu último slide, antes de eu finalizar, eu queria contar para vocês o que está acontecendo. Vocês viram, vocês devem ter visto, não sei, que saiu um novo decreto. Este novo decreto do governo do estado vai entrar em ação no sábado. E esse novo decreto define que as cidades do estado de São Paulo estão novamente na zona vermelha, né? A zona vermelha é aquela que antecede o lockdown. E aí eles colocaram várias orientações no decreto, dentre elas a suspensão de aulas presenciais. Santo André está dentro desse grupo de cidades. Então, eu não sei como vai ser até sábado, e esse decreto dura 2 semanas, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a aula prática do dia 17 de março, que seria sem ser semana que vem, na outra. Nessa aula do dia 17, a gente ia fazer práticas de mobilização, né? Especialmente para algumas avaliações de esqueleto apendicular. Mas eu, sinceramente, não sei como é que isso vai ficar. Então, se correr tudo bem, mantenha a aula prática do dia 17. Senão, a gente vai ter que pensar na nossa outra prática, ou tentar remanejar essa prática para abril, que a gente estava sem prática, para ver como é que a gente pode fazer, tá? Alguma dúvida? Ok. Tudo bem? Então eu vou me informar. Vamos ver como é que vai ficar depois de sábado agora. Dependendo de como as coisas forem, a gente tenta remanejar, trazer outras aulas teóricas para frente e passar as práticas para trás. É o jeito. Até que se normalize a situação. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza, professor. Alguma dúvida? Nós estamos a 5 minutos da nossa aula acabar. Alguma dúvida? Eu ia te fazer uma pergunta de outra. Tem mais ou menos a ver com essa situação da pandemia. Agora, Rafa, pode falar. Você sabe dizer, no caso, eu já tenho a minha carteirinha, o CRTR ativo. Eu tenho direito a tomar a vacina? Se eu procurar um posto? Rafa, você só toma vacina se você estiver trabalhando com alguma área na área de saúde, né? Se você for funcionário de algum lugar, você consegue vacinar. Entendi. Então só a carteirinha. Não, só a carteirinha não é suficiente. Tem muito médico que não está vacinado porque não está trabalhando de linha de frente, né? Então, aguardar. Precisa estar trabalhando no lugar. Você tem alguma doença crônica, alguma coisa assim? Não, não tenho. Não, que bom. Tem que aguardar então um pouco, Rafa. Você viu que surgiu
Johnson & Johnson, acho que é 100% uma dose só, né? Uma nova vacina, né? É. É dos Estados Unidos essa, né? É da Johnson & Johnson, não sei de onde que é essa Eu acho empresa, que né? é dos Estados Unidos. É americana mesmo ou de outro. Cara, o negócio é que a gente não tá comprando Agora- vacina. Tá Agora comprando tem que ver qual que é a variante, né, professora? lá da minha terra, tá sabendo, né? Lá do norte. Tá terrível isso aí, professora. Tá, a gente tem que tomar cuidado. Se cuidem e vamos ver como vai ficar. Eu vou avisar vocês, tá bom? Aviso vocês com antecedência. Eu vou. Alguém pode falar comigo no WhatsApp e me mandar um e-mail para eu enviar essa aula? Porque eu não tenho um e-mail de alguém assim que eu possa enviar. Eu, hein? Se alguém falar comigo no Zap, eu mando o e-mail com os slides dessa aula já agora mesmo, tá bom? Bem, por hoje é isso.